Marcos Viana é considerado um dos músicos brasileiros com o maior número de CDs lançados no mercado nacional e internacional. São mais de 1.500 composições. Muitas delas ficaram famosas como trilhas de cinema e televisão, como as do filme Olga e das novelas Pantanal e O Clone. Além de extensa, a obra do mineiro é variada. Tem MPB, música clássica, infantil, new age, rock progressivo. Na juventude, no fim dos anos 70, ele criou o grupo Sagrado Coração da Terra. Também tocou na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que deixou para fazer shows com a turma do Clube da Esquina. Empreendedor, ele lançou a gravadora Sonhos e Sons. Também criou a Transfônica Orquestra, que mistura tudo que é tipo de instrumento. E hoje está interessado nas melodias que curam e alimentam a alma. Marcos Viana, que alegria, que emoção, né? Que eu sei que você vai trazer mais emoção pra gente ainda nessa conversa hoje. Muito obrigado, prazer estar aqui hoje. Eu vou começar essa conversa numa torcida para que comece uma turnê o mais rapidamente possível, quão breve seja possível, do seu grupo, né? Que é assim, quase 40 anos do Sagrado. Tem algum projeto, alguma ideia de começar a fazer, porque é um marco, né? Eu estou numa fase assim, a gente chega numa idade que a gente começa a ser convidado para fazer com as orquestras. Então, numa fase de escrever as partituras de tudo, que antes era tudo, vamos com a banda, mas agora as orquestras estão querendo tocar. Então, eu estou numa fase de trabalhar com tudo escrito, com partituras, chegar e fazer com as sinfônicas de cada cidade. Então, o Marcos Viana está indo e fazendo mais as trilhas sonoras, mais do que o Sagrado. O Sagrado está numa espécie de limbo criativo. Uma hora sai coisa nova, mas o Marcos Viana com as trilhas para televisão e cinema está numa fase de concertos assim a nível de englobando conjuntos orquestrais de cada local, ou então com a minha própria orquestra que chama Transfônica Orquestra, é um nome que eu dei ao meu grupo. E que isso, quando você desengloba a parte musical local, e a transfônica é bem isso, né? A ideia de botar ali tudo que é instrumento, dos mais diferentes estilos, não instrumentos tradicionais de uma orquestra. É uma tentativa de universalizar o som, de levar esse som e dizer a música é para todos mesmo. Na verdade, como são trilhas sonoras em concerto, a gente tenta ir além apenas do som convencional. Quando você faz uma trilha sonora, você usa muito instrumentos, por exemplo, não convencionais, flautas indígenas, instrumentos da China, da Índia, eu uso muito som indiano, muita sitar, muito aqueles sons orientes. No Clone eu abusei disso, muito instrumento árabe. Então a transfônica, por isso que chama, tem sinfônica e tem transfônica, porque a gente engloba os instrumentos do mundo inteiro, não só os instrumentos convencionais da orquestra, violoncelo, violino, teclados, a gente vai além com esses instrumentos exóticos. É curioso porque eu sei que da sua história, seu pai pensava ali um futuro de diplomata, né? A gente pode dizer que então você optou pela diplomacia na música? Eu estava estudando direito para ser diplomata e fazia disciplina isolada no conservatório como violinista, fizeram um concurso para uma orquestra sinfônica, eu passei muito bem colocado, virei para meu pai e falei, tô saindo do direito, vou para a orquestra. Só que coincidiu com a fundação do Sagrado Coração da Terra. E no que eu comecei a fazer show com o Sagrado Coração da Terra, a turma do Clube da Esquina me chamou para tocar. O Flávio Venturini, Loborges, Beto Guedes e Milton Nascimento me chamaram para tocar. E aí eu nunca mais pude ficar na orquestra. Eu saí depois de 7 anos de orquestra. Eu comecei a fazer turnê com esse povo e nunca mais voltei. Teve coisas legais, por exemplo, aqui em Brasília eu lembro muito. Eu participei, você acredita que eu participei do show da Diretas Já? Com Tancredo Neves e Ulisses Guimarães no palco. 1984. Eu tive o prazer de estar assim, nesse momento histórico, Milton Nascimento, Coração de Estudante, aqui, quando a gente estava saindo daquela caverna da ditadura toda, e eu tocando com Milton, junto de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro, toda aquela turma que assumiu depois, né? Foi muito, muito emocionante. Você tocaria hoje ainda em evento político? Eu estou com uma fase assim de fazer música para cura e meditação, é o que eu estou trabalhando. Eu criei O Farmácia com PH? A farmácia de música. O objetivo é levar música
através das redes virtuais, que possa servir como nutrição para as pessoas. Porque música é comida. E a gente tem um mecanismo espiritual de cura que a gente transcende o racional. Algumas músicas curam e ninguém sabe por quê. Pantanal foi uma das músicas que eu fiz para a novela e ela transcendeu a teledramaturgia e ela se tornou uma música que cura os outros. Eu não entendo por quê. Algumas você faz toda New Age bonitinha e elas não têm o poder. Tem canções que têm o poder de cura. Pantanal é uma delas. Pantanal é uma delas. Eu comecei a pesquisar isso e me enveredei por esse processo de descobrir a magia do som oculto. E eu estou assim maravilhado, trabalhando com o que a gente chama de música das esferas, como Pitágoras chamava. E é muito bacana você fazer uma música que pode transformar, ou mais do que transformar, fazer a pessoa redescobrir a própria essência. Porque todo mundo tem essência pura. Às vezes falta ter redescobrir. E o papel da música para mim, ele é mais do que de lazer. Eu, pelo menos, nasci com uma missão que eu acho que é meio mexer com o que eu posso chamar de música sagrada. Agora que eu estou ficando mais maduro, eu estou conseguindo perceber isso mais do que na época assim, da televisão. E é curioso porque o nome mesmo do seu primeiro grupo vem ali, o Sagrado. Já tinha essa conexão, Não, né? eu já tinha uma conexão com o planeta, tipo assim, mas era meio rock progressivo, sim, mistura de clássica, era uma coisa mais... E hoje eu estou tentando redescobrir o som da cura, da quietude, né? E muitas vezes a música que cura, ela vai ter ação. Às vezes você precisa de soltar a energia para fora. Então não é só falar assim, a música que cura, ela é calminha. Não, muitas vezes ela tem que ser forte, mas dentro desse contexto da cura. É um mistério muito grande. E eu estou começando a descobrir isso agora. É engraçado que me chamou muita atenção a forma que você fala mesmo, como entende, como uma missão de vida. Hoje você não tem mais dúvida disso. O artista muitas vezes fica ofuscado pelos refletores da fama, você vai no Faustão, você vai não sei aonde, você está lá achando que está... Uai, gente, que legal, fiz sucesso. Eu tive essa fase assim, de fazer sucesso e tudo. E o sucesso está ligado em quê? Estar nos programas principais do país. Infelizmente o Brasil é um país assim Não é um país que tem cultura suficiente para valorizar o pequeno autoral. Ele só vê o superlativo. Tudo é the best. É o maior, e de preferência em inglês. The best, the super, entendeu? Então, eu, graças a Deus, saí daquela idade assim que estava buscando o holofote. Eu nunca busquei, mas eu estava meio ofuscado e eu achava que... Claro, eu estou cantando a liberdade planetária, eu estou cantando a comunhão entre os homens, mas agora eu estou tendo silêncio suficiente para poder perceber aonde que eu tenho que trilhar por fora desses holofotes. Como fazer o trabalho entre as pessoas que realmente estão prontas para digerir essa música, que esse é outro problema, que não é o grande público. Mas ao mesmo tempo, talvez não seja o grande público aí nessa questão de massa, de atingir as massas, mas é impossível ouvir tua música e não se sentir tocado. Eu desafiaria ia chegar em qualquer centro urbano, inclusive, e colocar a tua música tocando para ver se as pessoas não param e se emocionam. Eu tenho pessoas que me seguem assim a nível das redes sociais, são todos terapeutas, são pessoas que estão realmente no caminho do equilíbrio. Eu fico muito feliz assim de poder estar dando comida, eu vou chamar, porque música é comida, é nutrição. E é cura. Eu fico muito feliz de ser um cozinheiro para essa turma que está com fome desse tipo de comida. Quando você está buscando esse seu equilíbrio espiritual, esse contato teu com a terra, com o teu ser, você busca o silêncio, você ouve música ou você compõe? Você tocou na questão. O silêncio é a grande nutrição. Eu sou uma pessoa que eu venho de uma linhagem genética que é de maestros, de militares, pessoas assim que têm um coração muito quente, muito amor, mas um amor descontrolado. Aí eu estou buscando esse equilíbrio agora, porque passa essa fase que eu te falei, do concerto do maestro. O maestro tem que silenciar o arrobo e dar lugar ao meditativo. Infelizmente, eu estou aumentando, mas ainda não consegui estabelecer no meu dia momentos de silêncio para que eu possa crescer nisso. Então, onde está sendo minha fonte? Quando eu crio.
Então eu constantemente estou criando, porque é a minha fonte de nutrição. Acho que você é o compositor realmente com o maior número no Brasil de composições. Pelo menos até onde eu tive informações suficientes, e olha que isso já há uma década, pelo menos. Eu devo isso à televisão, porque a televisão, o Jaime Monjardim, que era um diretor, por exemplo, extremamente musical, um cara que teve uma bagagem cultural muito grande, ele me exigia muito. Então eu trabalhava igual um cavalo para dar conta de fazer uma obra dele. O Clone, por exemplo, foram 30 CDs de música orquestrada. 30 CDs, fora os incidentais. Então o total hoje são quase 1.500 obras, nem todas assim. Tenho desde Pantanal, Maktub, A Miragem, até coisinhas assim, tipo Jade foi ao banheiro. Tema de Jade no jardim. Até essas bobaginhas pequenas, até as mega obras. Tem obras com 17 minutos. Flores do Éden, canções de 12 minutos. Lágrimas da Mãe do Mundo, ou seja, o material do sagrado. Eu tenho músicas entre essas 1.500 que vão desde obras de 17 minutos até obras com 1 minuto e meio. Entendeu como é que é variado? E tuas bases e composições ali, em alguns momentos, tem da música medieval a esse som da terra atual, a um som indígena, né? Tem de tudo um pouco. Isso. Eu sou maravilhado com a história, eu sou maravilhado com filosofia, religiões comparadas, que no fundo é filosofia. Meu pai era teosofista, que era uma sociedade de estudo de religiões comparadas. Quando você pesquisa a espiritualidade humana nas várias culturas, inevitavelmente você começa a ter uma grande cultura histórica, antropológica. E é claro que a música de um cidadão desse vai ser diferente do que um outro que está ali fazendo baile. Não adianta. Sem eu querer me colocar numa posição superior, porque não existe isso. Existe, cada um faz música dentro da sua fome. E a minha fome passou a ser assim, compreender a humanidade no contexto da Terra. Por que a história humana teve que passar pelo ciclo da dor? Por que a nossa história, sabe, quem que tirou a gente do paraíso? Isso me inspira a fazer música. Eu fico doido porque a ficção não supera a realidade. A gente tenta, através da arte, dos filmes, a gente não imagina como a realidade é mágica. E é isso que me move. E é isso que faz a sua música mágica. E é aquilo que você falou, eu ir lá na Idade Média, buscar uma dança das fadas em volta da fogueira, e de repente eu estou na pré-história, dançando em volta de um tótem, ou minha música está evocando seres do espaço, seres que não têm matéria. Eu acho que isso que é bacana, sabe? Eu fico doidão assim, com essa palheta colorida de pintar um quadro com cores. E nem todo mundo gosta, não. Com cores musicais. Nem todo mundo está pronto para digerir isso também, não. A gente vai continuar essa conversa, mas eu quero continuar essa conversa com música, inclusive. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. Eu volto já. Estamos de volta, hoje eu converso com Marcos Viana. Eu queria que a gente começasse esse bloco tocando. Você falou tanto das trilhas, né? São tantas trilhas, acho que é difícil escolher uma. Qual que você escolheria? Eu tenho... Algumas obras minhas marcaram muito a minha carreira e marcaram muito o Brasil. Algumas estão até fora do Brasil. O Clone, por exemplo, tem 180 países. O Clone é febre. Até hoje, voltou a tocar na Rússia e nos países eslavos. A minha primeira obra de expansão nacional foi Cananga do Japão, que o Jaime me pediu para fazer um tango, para Daniela Pérez dançar com Raul Gazola. E deu tão certo que ele falou, a próxima novela é sua. Ia ser O Crime do Padre Amaro, eu odeio essa história. Mas de repente falou, mudou tudo, vai ser uma Sinfonia Natureza. Eu comecei a rir, porque eu tinha uma obra chamada Sinfonia da Natureza. E comecei a rir, falei, não estou acreditando. Ele falou, vai ser uma ode à natureza, nós vamos para o Pantanal. Aí sempre foi o que deu, né, que você viu. Que foi uma loucura. Pantanal ensinou as pessoas a mudar o canal, né, de televisão. E sair da saga urbana e curtir o barulhinho do rio, o tuiuiu voando, o jacaré ali boiando na margem. E tudo isso é elemento de composição para você? Né? Para mim foi uma magia. Já estava pronta essa obra, eu só mesclei e foi fantástico. Então a gente pode começar o Cananga do Japão, Pantanal. Você escolhe. Cananga. Ah, ela é passional, ela quer tango.
privilégio meu, viu? Que privilégio, logo um tango. Olha, mas as trilhas entraram na tua vida por um acaso, Marcos? Ou realmente foi uma coisa assim, projetada? Hoje eu entendo que foi... Porque eu nunca estudei música formalmente. Meu pai era até maestro. Era revisor de Vila Lobos. Revisor de Vila Lobos, uma escola básica, E nas em casa, histórias, simples. e nas horas vagas, o danado dava aula para o rei do Baião, para o Luiz Gonzaga. Você acredita nisso? Coisa simples. Ele era maestro clássico, assim, ao ponto de ser o revisor do Vila Lobos, aceitar trabalhar com ele, corrigindo. Aquela parte de correção nas partituras, cada instrumento por instrumento. Você imagina, né? É igual o computador. Só que era tudo na mão. Naquela época não tinha. A turma escrevia 1 a 1 e errava muito. E meu pai fazia essa revisão. Mas eu nunca, quando me botaram para estudar piano, tinha que ler notinha na linhinha. Eu, menino, querendo brincar, eu não entendia que ia ter papel, não gostava. A mulher falou, tem jeito para música esse menino, não. Eu não tinha concentração. O criativo não é focado. O criativo é anárquico. Mas aos 13 anos surgiu uma aula coletiva de violino. E papai falou, eu sei que você não tem jeito para música, mas vai lá, estuda violino, lá que é um bando de menino. E adolescente gosta de grupo. Aí eram 20 meninos estudando violino junto. E um professor que tinha sido piloto da Força Aérea, da Luftwaffe, na Segunda Guerra, e tinha feito campanha da Rússia, era húngaro, e tinha migrado para o Brasil depois da guerra. Ele tinha a disciplina nazista. Botou a gente tocando violino, assim, em 6 meses eu tocava violino junto com os meninos de ouvido. Essa tua influência mineira vem aí, então, desde Vila Lobos ali, é impossível não pensar no trenzinho do Caipira. Eu imagino você ouvindo, eu fico imaginando a cena, você ouvindo isso em casa. Tinha isso? Na verdade foi mais doido ainda, porque essas obras eu conheci, mas o que me pirava, eu devia ter a minha verdadeira formação e que me fez fazer trilha sonora depois na novela. Eu lembro eu dentro de casa assim, naquela época não tinha televisão, porque televisão hoje e computador não deixa ninguém ficar criativo, já chega tudo pronto. Mas havia uma radiola, meu pai tocava os discos de Vila Lobos e comparava as partituras para ver se estava certo. E tocava umas obras tipo Irapuru, Floresta do Amazonas, Erosão, e eu começava a chorar do lado. Pai, o mundo está acabando. Ele falou, não, meu filho, o mundo está começando. Essa música é a formação do planeta, é a formação do Rio Amazonas, ó. A terra está abrindo, está jorrando lava e água. E eu ficava ouvindo aquela música, que a música Vila Lobos é muito cinematográfica. E eu ficava em pânico. Minha mãe até falava, esse menino vai dormir de noite, porque eu chorava perto da música. E é uma música muito telúrica, a música Vila Lobos. Sem saber, eu estava tendo minha iniciação. Em quê? Imagens sonoras. Eu ficava imaginando, eu sonhava, tinha pesadelos com o mundo acabando, por causa da música. Então eu já estava sendo iniciado no que ia ser minha carreira 30 anos depois. O quê? O que um compositor de trilha sonora faz? Ele capta imagens sonoras. Sem saber, essa foi minha criação musical. É o som com cor. É o som Mal com... sabia eu que a aula foi aos 5 anos de idade. O resto foi só aprender destreza. Você toca num ponto muito forte aí quando você diz assim, hoje o computador, a televisão não deixa mais as pessoas serem criativas. Você não acredita mais que surjam aí grandes gênios da música? Eu acredito porque a renovação planetária se processa no nascimento de grandes almas. Mas o ambiente está cada vez menos propício à criatividade, porque entregam tudo pronto. Eu fico vendo hoje meu filho com o computador, as coisas maravilhosas que tem de arte gráfica, os joguinhos, os filmes. Gente, é muito difícil para a meninada sair dessa voragem hipnótica. E eu não posso falar não, que eu também trabalho nisso. Eu também trabalho. Eu fico fazendo trilha de filme. Poderia estar fazendo trilha de joguinho, que é hoje, os joguinhos estão com trilhas cinematográficas. Sim. Eu também trabalho nesse jogo de solução. Nisso, né? Eu não posso falar não, porque eu ganhei dinheiro na vida fazendo música para seduzir as pessoas. Numa novela, a importância da música numa novela, você sabe qual é. Né? No mais, a cena seca. O que é que você ouve? Ultimamente eu estou ouvindo muito meu, porque eu fiz tanta música que tem música que eu não sabia que era minha mais. O quê? Nossa, eu fiz isso. Sério? Aí eu estou tentando recompilar esse material, falando, o que é essa música? Eu nunca mostrei para ninguém essa canção, ela está guardada, ela não foi aprovada para a novela, está aqui parada, ela é linda. Lembra uma que aconteceu isso, por exemplo? Eu fiz músicas, por exemplo, para toda novela que eu fiz, entrou uma música linda que não foi aprovada. Eu até criei, depois eu falei, dá um disco chamado Pérolas Perdidas, porque foram obras que não foram para o ar, ninguém conhece, e são de matar o coração. Eu estou recompilando essas obras para trazer à luz.
Eu posso dizer para você um negócio apavorante. As minhas músicas mais bonitas não são conhecidas. E fora isso, assim, eu digo de músicos de uma forma geral, música mundo, houve alguma coisa ainda hoje em dia, por exemplo, de rock, pop? O Sagrado Coração da Terra nasceu do progressivo. Então, eu fazia já a minha obra quando falaram assim, não, isso é progressivo. Eu fui ouvir o que era, comecei a ouvir Gênesis. Pirei quando ouvi Gênesis, falei, uai, parece com o que eu faço só em inglês. Aí comecei a ouvir Yes. Então aquela fase do final dos anos 70 foi muito pródiga para mim. Dessas bandas hoje, alguma ainda tem tempo na tua vida para Olha, isso? não, assim, tem coisas que me emocionam. Por exemplo, o Coldplay, quando surgiu dentro dessa loucura toda, eu fiquei muito emocionado. Depois fui descobrir que o cara do Coldplay gostava de progressivo. Eu gosto, eu sou um pouco ligado em alegria, assim, eu acho que a música tem que ser salvação. Eu sei que a música também ela pode ser visceral, ela pode ser catártica, ela pode trabalhar, por exemplo, mas eu não posso fazer nada, eu não gosto de coisas meio churrascaria, não. Mas o mercado musical exige aí essa massificação, né? Então no mundo inteiro é assim. Como é que você ganha dinheiro hoje com música, inclusive? Menina, não vende mais CD, tem um selo. Um selo, chamado Sonhos e Sons, que vários amigos distribuem através dele também. Que de certa forma o nome Sonhos e Sons traduz muito do que é a tua vida, né? É, menina, é um nome meio doido. O nome chamava Arte e Ciência. O dia que eu descobri que os egípcios tinham um hieroglifo só para duas palavras, arte e ciência. Aquilo me emocionou num grau. Ou seja, para a grande cultura egípcia não havia divisão entre arte e ciência. Olha que coisa. Ou seja, o médico era artista. Então, podia curar. Os sons curavam. E você passou isso no DNA também em casa? Passou para a próxima geração? Olha, não, é engraçado, você sabe, todo doidão tem uns filhos mais careta, né? Porque uma geração que sucede a outra, o filho de geração doidona, os filhos são mais pé no chão, é muito interessante. Minha filha, ela estudou violoncelo, aí de repente ela é pintora, porque minha mãe era pintora e eu mexi com pintura também até aos 20 anos, eu era artista gráfico. Então, ela saiu meio assim, mas ela foi mexer com psicologia, e ela é freudiana ainda ela não... Ela fala, pai, você quer soluções mágicas? Mas a solução mágica é a imaginação. Ela já faz isso, ela dá arte, terapia. Então ela já descobriu. Ela trabalha com adolescentes de risco, adolescentes presos, ela é voluntária de trabalho. Olha só, ela está muito mais engajada do que eu, na verdade, no uso da magia da arte. Meu filho já nasceu pronto com música clássica. Ele toca bar, um adolescente tocando bar, e, sem ter estudado piano. Ele mergulha e fica, pai, olha que maravilha, ele fazendo coisas que eu nunca fiz. Eu nunca estudei clássico nesse ponto, assim. Eu mamei o leite da música clássica, mas eu não me tornei um intérprete, eu nunca quis ser aquele intérprete perfeito, eu quis ser criativo. Então meus filhos, de certa forma, estão recebendo, eu tenho a sorte de ter tido 2 filhos, assim, que me fazem muito feliz, porque eles estão no caminho da arte maior. E é a sua música indo adiante, seu talento. Eu vi uma vez uma declaração sua sobre o seu filho, inclusive, dizendo que uma vez ele falando que queria estudar música, você disse assim, vai estudar filosofia. Qual o conselho que você daria, então, para quem quer mergulhar nesse mundo criativo da música? O que vai por trás da música é uma coisa muito vasta, né? Você pode estar pintando um quadro e estar fazendo música. Você pode estar escrevendo um texto e estar fazendo música. Você pega um disco meu de reiki, tem vários discos assim para meditação que você põe e ele não tem uma melodia que conquista, ele tem energia sonora. Por exemplo, se você estiver escrevendo um texto, ele vai te dar canais para você concentrar. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Então eu acho que a música ela abre canais superiores na psique, né? O que eu conselho que eu posso dar? Dou conselho nenhum. Cada um siga a sua própria vida. E aí coma da comida que queira comer, né? A sutilização da música é necessário no momento atual. Para alimentar a alma, né? A questão cultural do país também. Eu acho que o país tem que voltar para a sua cultura. A gente tem que parar de olhar para o umbigo do exterior, da força da música estrangeira e cuidar mais da cultura autóctone. O que é do Brasil, o que é a alma do povo, o que tem. E eu acho que isso só acontece mesmo quando o país dá uma ênfase na educação e começa a criar o respeito pela sua tradição. O Brasil é único, né?
único. Então vamos aproveitar e levar essa música, essa busca da música brasileira ali para o piano? Vamos lá. São como veias serpentes, os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim, tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal.